Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa, que hoje vai ser com o médico infectologista Inácio Cuevas. Nós vamos tirar muitas dúvidas, o objetivo hoje é tirar muitas dúvidas relacionadas ao coronavírus, ao Covid-19 e fazer com que a gente possa, no dia a dia, ter medidas mais reforçadas no sentido de prevenir, se cuidar, cuidar do outro, poder evitar formas de contaminação do corona e fazer com que você também possa proteger outras pessoas, inclusive protegendo, passando essas informações tão importantes. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós gostamos muito, assim, nesse primeiro bloco, nesse primeiro contato com o entrevistado, inclusive deixar para que ele possa se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, da sua carreira profissional, o que é que, né, onde está atuando no momento, o que achar importante para poder se apresentar e o pessoal poder conhecer um pouquinho mais do Inácio. Obrigado, Luciano, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Eu sou médico infectologista, formado na Universidade Federal do Paraná. Eu tenho especialização em medicina tropical, doenças infecto-contagiosas pela USP. Ainda tenho especialidade em controle de infecção e epidemiologia hospitalar e enfermidades sexualmente transmissíveis. Atualmente eu trabalho em vários frontes de contingenciamento de Covid, em 2 prefeituras e em 2 hospitais. 3 hospitais. Fora isso, quando sobra tempo, a gente dorme, mas tudo bem. Acaba sendo um detalhe no processo, né? Mas médico é uma questão delicada mesmo, essa questão de sono e de tempo, justamente por conta, até quando a gente vai... Ainda mais o infectologista nesse momento com relação ao Covid, né? Por que a escolha da infectologia? Na verdade, desde a época da minha formatura, muitos anos atrás, não existia o termo infectologia. Existia a especialidade de medicina tropical. Perfeito. E eu achava muito... interessante. A pessoa que fazia a medicina tropical, além do conhecimento clínico, tinha um conhecimento além, em cima de doenças mais raras, tá? Mais exóticas. Então, eram as doenças infecciosas. Malária, doença de Chagas, dengue e tal. E aquilo me apaixonava muito e, de fato, não existia essa especialidade. A especialidade de infectologia começa realmente com a epidemia de AIDS, quase 30 anos atrás. Então, vocês já viram que eu sou recém-formado, portanto... E isso mudou muito porque começam as pessoas com problemas de imunossupressão, novos remédios, novos medicamentos. A própria epidemiologia hospitalar avançou muito em questões de prevenção de infecções relacionadas à assistência hospitalar. Naquela época chamava-se de epidemiologia, depois acabou passando por controle de qualidade, e hoje chega não só controle de infecção, mas segurança do paciente. Isso, inclusive, dentro da saúde pública e para o Ministério da Saúde é extremamente importante na prevenção de agravos que possam acontecer a partir de um atendimento, quer seja um hospital, numa casa de repouso, tudo aquilo que for relacionado à assistência à saúde. Inclui, por exemplo, consultórios de dentista e por aí vai, né? Quanto tempo que o senhor está aqui em Paranaguá? Desde 3 anos que eu estou aqui trabalhando. Eu sou formado há 37 anos, eu estou no Brasil há mais de 40, enfim, estou bastante tempo nessa estrada. Estava comentando, né, da família aqui sempre vindo para Paranaguá, Morretes, Antonina, conhece toda a região, então... Desde que eu era estudante, enfim, eu conheço, eu vou dizer para vocês, a Estrada de Ferro, desde que tinha litorina apenas, ou seja,
E hoje eu ando na Estrada de Ferro para fazer degustação de cerveja, então acho que mudou bastante. As coisas sempre vão mudando, assim como você falou, né, da própria questão do nome, que se chamava a questão da infectologia, sim. As coisas vão mudando mesmo. Doutor, com relação à sua atuação em Paranaguá, como é que o senhor vem atuando, em que setor ou em que unidade de saúde? Sim, eu trabalho na vigilância epidemiológica do município e tal, e trabalho em 2 hospitais, um privado e um geral, SUS, como na parte de infectologia, na parte de vigilância epidemiológica, mais no contingenciamento da pandemia de Covid-19, mas isso aí começou esse ano, porque 2, 3 anos atrás eu já vinha me desempenhando no controle de infecção hospitalar e na prevenção de infecções associadas à assistência hospitalar, nesses 2 hospitais. Porém, a necessidade da situação e o que está acontecendo hoje em dia da pandemia requer de profissionais, no caso, especializados, capacitados, e não só isso, mas de muita mão de obra. A nossa situação é muito excepcional, privilegiada, diria até, comparando com outras cidades, outros estados, mas isso não quer dizer que vamos abaixar a guarda, pelo contrário, a gente está aguardando e principalmente está se preparando para o que possa vir. Enfim, é um trabalho em equipe, um trabalho de muitas pessoas, tá? É importante a participação e conhecimento de todas elas, porque no final são programas de prevenção e programas de atendimento e não depende de uma pessoa só. Comigo trabalham pessoas de diferentes especialidades, com muita experiência, pessoas extremamente competentes, e eu fico muito feliz porque eu faço parte dessa equipe mesmo. E é bacana a gente também saber, a pergunta é importante nesse sentido de entender, né, que você como médico tem atuado em diversas frentes, não só no hospital público, mas também no privado, sabendo que também está acompanhando toda a estrutura e o atendimento do que o setor público vem oferecendo para a população. E aí entra a questão, assim, ó, vamos partir de algumas dúvidas até básicas e que o pessoal já está até, muita gente pode estar até cansada de saber, mas acontece que como tem sempre uma novidade, tem sempre uma situação que vem ocorrendo justamente com essa pandemia toda, sempre tem alguma situação nova em que seja importante a gente ressaltar. Quais são os sintomas do Covid? Porque ele se parece muito com uma gripe, fica todo mundo naquela dúvida, né, do que fazer, mas ele tem algumas características. E ainda para piorar a situação, ainda tem aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum. Mas como é que a pessoa pode ficar assim, opa, aqui pode ser Covid o que eu estou tendo? Não, o importante, Luciane, a primeira coisa é saber diferenciar o que é a Covid-19 e o que é o Covid-2, SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é o vírus que está causando essa pandemia, que hoje foi designado se chamar de Covid-19. Mas o SARS-CoV já é um vírus conhecido há mais de 15, 20 anos, por causa do SARS da gripe aviária, que aconteceu na China, e o SARS-MERS, que é outro vírus que aconteceu no Meio Oriente, que causaram grande letalidade, grande número de mortos e tal. E a mesma família agora aparece um outro coronavírus que foi convencionado chamado de Covid-2 e que, por ter sido descoberto no ano de 2019, então a epidemia, uma doença chama-se Covid-19. Então, de fato, a Covid-19, a doença Covid-19, ela lembra muito um quadro viral, um quadro gripal. Então, dor de cabeça, febre, tosse, coriza, dor muscular, dor articular, pode ter falta de ar, febre. E o que estamos chamando a atenção é que esses sintomas gripais, todo mundo já teve uma gripe, eles estão se tropicalizando, tá? Isso é muito importante, porque nós temos um detalhe aqui na região do litoral em relação à epidemia de dengue. Pois é. Então, nós temos agora a Covid-19 aparecendo com dor de cabeça, com febre, com dor muscular, com dor articular. Quem já teve dengue lembra muito. Então, há uma superposição das duas sintomatologias, da Covid-19 e do dengue.
Portanto, às vezes pode existir as duas infecções. E isto é um novo desafio, é um novo capítulo que está se abrindo, a gente está começando a estudar, está querendo entender o que isso significa, qual a consequência disso, o que vai acontecer. A dengue já é conhecida da gente há muitos anos, tá? De fato, já vivemos numa epidemia, principalmente no interior, no norte do Paraná, temos um número expressivo de óbitos, de morte acontecidos pela forma mais grave, que é a forma hemorrágica, e que chegam quase a equiparar o número de óbitos por Covid, acumulativamente. Então, eu já tive um debate em relação a isso, a gente não sabe o que vai acontecer em relação às duas. Por enquanto, a gente está fazendo um mapeamento para saber a verdadeira prevalência da existência das duas infecções, Covid-19 e dengue. Então, essa tropicalização de sintomas que eu lhe disse, lembra muito dengue. E aí confunde mais ainda, confunde mais a cabeça das pessoas, dos médicos, principalmente. Então, a pessoa não sabe se vai ter realmente esse Covid, se está com Covid ou se está com dengue. De fato, a gente acaba coletando os dois exames e tem todas as características clínicas, laboratoriais e epidemiológicas de uma e da outra. Mas hoje existe essa tropicalização, um termo que está se usando, de sintomas. Então, já não é mais aquela gripe de espirrar e de coriza. Agora parece que é mais febre, mais dor de cabeça, dor muscular. A tosse é fundamental, mas a tosse na dengue é mais raro. Isso. No entanto, já vimos casos de Covid-19 e a pessoa não teve tosse. Você falou, existem as pessoas que não têm nenhum sintoma e estão portadoras ou ficam infectadas com esse vírus. Mas a característica acaba sendo, se tiver os sintomas, é a questão pulmonar, porque o vírus acaba atingindo mais os pulmões. Eu li alguma coisa a respeito da possibilidade de que o vírus pudesse estar atingindo outros órgãos internos. Já tem algum estudo, alguma possibilidade disso ou não? A prevalência acaba sendo a questão pulmonar. Existem trabalhos, inclusive isso aí foi até foi mostrado em necrópsias das pessoas que acabaram falecendo desse vírus, em que o acometimento é sistêmico, é todo o organismo. Tá? Então, tem teorias, inclusive são objetivos de tratamento com o uso de determinados medicamentos, em que o vírus não afetaria necessariamente o pulmão, mas outros órgãos. E o pulmão acabaria sendo afetado de maneira secundária. Isso ainda está para ser determinado, está sendo um estudo, já foi achado em necrópsia, então que a coisa acontece. Isso tem a implicação no manejo clínico, principalmente naqueles quadros graves que vão para a UTI, que requerem de cuidados intensivos de UTI. Mas é tudo novo para nós. Pois é. É tudo novo, essa é uma doença nova, nós estamos aprendendo com ela. Mas uma coisa que eu gostaria de saber, na hora em que eu toco alguma coisa contaminada e acabo coçando meu olho e tal, eu automaticamente estou com o corona. É assim que funciona mesmo? Este é um vírus de transmissão respiratória. Okay? Então, claro que a partir do momento que eu estou com o vírus, a pessoa que está com o vírus, ele pode tossir, ela pode espirrar, e nessas secreções, gotículas de saliva, vão partículas virais. Existe uma certa proporção de partículas virais que ficam em suspensão no ar por algumas horas, inclusive circulando, e a influência de correntes de ar também é importante em cima disso. Essas partículas, se não são veiculadas pelo ar, elas podem decantar, elas podem depositar em superfícies, tá? Essas superfícies vêm a ficar infectadas, contaminadas, perdão. Como acontece na gripe, outros tipos de vírus, influenza, H1N1, H2N3, a pessoa contaminando sua mão, ela pode se contaminar tocando ou até no olho. nessa circulação onde está o ar. Entendi. Então, a importância do distanciamento. Exato. Porque quando eu espirro, eu tenho partículas que, como eu disse, vão ficar no ar. Mas existem partículas pesadas de saliva que eles vão fazer um movimento parabólico, eles vão cair. Eu tuço, 1 metro, 1,5 metro, elas vão cair.
contaminando a superfície. Porém, existem outras que ficam no ar, ok? Então, a importância da máscara, depois, né, é a questão do contato. Não quer dizer que automaticamente, eu tocando, me contaminando, eu vou ficar doente. Não, esse vírus ele tem que atingir as células de orofaringe, lá de pulmão, começar uma replicação, e nessa replicação viral leva um tempo, é quando começam os sintomas gripais, e claro, tem gente que vai passar como uma gripe simples e tem gente que vai acabar piorando. Mas não é que você toquei e já estou transmitindo, vai levar um certo tempo até eu ser um foco transmissor também. Entendi. É importante a gente saber até para poder entender como é que esse vírus funciona. Sim. Exatamente isso. E aí a questão, por exemplo, a gente sabe que uma orientação básica desde o início, além de não apertar a mão, não dar beijo, não abraçar e tal, para evitar esse contato, né, promover esse distanciamento, é a questão de estar com as mãos, porque é aquilo que a gente está sempre mexendo no nosso rosto de alguma forma. Então, sempre estar com as mãos higienizadas, seja lavando com água e sabão, seja passando álcool em gel. E uma pergunta que foi feita aí durante essa semana, que a gente imagina assim que é algo, claro que pode ou que não pode, a gente já pensa de uma forma lógica como é que funciona, mas não é tão simples assim, muita gente fica com dúvida. Então eu vou ao banheiro e eu termino de escovar meu dente, eu vou lavar meu rosto, eu lavo as minhas mãos e aí eu vou fechar a torneira. Mas aí eu já estou contaminado, mas ainda não sei, ainda está nesse processo como o senhor acabou de explicar ainda, né? Não tem sintoma nenhum, mas eu vou fechar aquela torneira e depois vem outra pessoa ali usar. Como higienizar essa torneira, como evitar com que essa contaminação acabe acontecendo? Eu posso lavar a torneira ali com água e com sabão mesmo? O que seria ideal nessa situação? Então, esse mecanismo de transmissão, que é através de contato, isso não só torneira, mas pode ser a porta, isso. pode ser para abrir uma janela, o corrimão da escada. Então, tudo que é superfície altamente contaminado, então imagine dentro de um ônibus, né? As pessoas que pegam, né, naquele tubo lá para se segurar e tal. No banco da frente. No banco da frente, então, aquelas são superfícies extremamente contaminadas. Então, vamos lá, em casa, você vai higienizar suas mãos lá no hospital. Eu que trabalho no hospital, a gente não fecha a torneira com a mão. Eu higienizo e pego um papel toalha, que é o que nós temos no hospital, e com o próprio papel toalha a gente fecha a torneira, ok? E joga fora. Agora, não, mas em casa, doutor, mas eu estou em casa, eu não tenho papel toalha, pode ser que eu tenha. Então você tem uma toalha com a qual você seca a mão e acaba fechando a torneira. Só que esta toalha já fica contaminada. Perfeito. Então, para você usar na próxima lavagem das mãos, ela não é legal. Então, você tem que descartar. É uma questão até de estratégia operacional. Quer dizer que toda vez que for lavar a mão, vou gastar toalha. Isso em casa. Portanto, lavou a mão, ok? Secou a mão e depois fecha com a toalha. Claro, em casa você vai dizer, mas e como que eu posso diminuir o volume de infecção ou o volume de vírus naquela torneira? Então, é a limpeza, né? Então, desinfecção e limpeza com cloro, com álcool 70%, diferente do álcool gel, né? Isso. Como se limpasse normalmente a casa, como a gente limpa a casa, tá? Então, teoricamente, se você passa, você tem uma pia impecável. Claro, olha só, você vem com sua mão contaminada, abre a torneira, contaminou a torneira, tá? Então, de novo, então, vamos fazer assim, fecho, seco, e o que eu faço? Passo o álcool depois na torneira, ok? Então, é como a gente faz em casa. No hospital é mais fácil. Até porque e também em alguns locais de trabalho, né, onde é aquela torneira que você só aperta, o sim, tempo, isso é mais fácil. até mais tranquilinho, Claro. até com o cotovelo, então tem todos esses jeitos. Nós terminamos nosso tempo do primeiro bloco, só que tem muito mais perguntas, a gente volta já com o segundo bloco, estamos conversando com o médico infectologista Inácio Cuevas. Vocês vão poder tirar muitas dúvidas durante essa entrevista. Aguarde, a gente volta já.